Quando eu era criança, sempre ouvi dizer que Abraão foi um homem de fé, um exemplo a ser seguido. Ele teria ouvido a voz de Deus, saído de sua terra e até se disposto a matar o próprio filho porque essa voz mandou. Isso era contado como a maior prova de fidelidade. Mas quando cresci, parei para pensar. E se hoje alguém dissesse que escuta vozes ordenando sacrifícios humanos? Como a gente chamaria essa pessoa? Um santo ou um esquizofrênico? Imagine um vizinho seu dizendo que ouviu uma voz poderosa do céu e que essa voz exigiu que ele matasse o próprio filho. Você confiaria nele? Você entregaria seu filho para brincar na casa dessa pessoa? Ou chamaria a polícia, chamaria um psiquiatra, pediria ajuda imediata? Porque, em qualquer contexto moderno, isso seria visto como um surto psicótico. Mas no contexto bíblico, isso virou um dos maiores exemplos de fé já registrados na história. Agora, pense comigo. O que faz uma história como essa ser aceita com naturalidade quando contada na igreja, mas rejeitada com repulsa se contada por alguém no Jornal das 8? A diferença não está no ato em si, mas na moldura em que ele é colocado. No jornal, é loucura. Na Bíblia, é fé. No psiquiatra, é diagnóstico. No púlpito, é virtude. A mesma atitude, descrita em contextos diferentes, recebe rótulos opostos. Isso nos mostra algo profundo. Nossa moral não é absoluta, ela é moldada por narrativas e tradições. E o caso de Abraão é talvez o mais emblemático. Um homem que ouve vozes, que larga tudo, que leva seu filho para ser morto e que no último instante a voz muda de ideia e o parabeniza pela obediência. O que isso nos ensina? Que a virtude maior é não questionar, não raciocinar, não desconfiar, apenas obedecer. Mas será que obedecer cegamente a uma voz invisível é realmente virtude ou é justamente a definição clássica de insanidade? Se pararmos para olhar pela lente da psicologia moderna, a história de Abraão não é um conto de fé, mas um relato clínico. O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM-5, descreve sintomas como alucinações auditivas, delírios de grandeza e perda de contato com a realidade. Abraão se encaixa em todos. Ele acreditava que o Criador do universo falava diretamente com ele. Ele ouvia comandos que iam contra a moral natural. Afinal, que pai em sã consciência aceitaria matar o próprio filho? Ele se sentia escolhido, especial, portador de uma missão única. Isso não soa como fé, soa como esquizofrenia. Mas a pergunta mais incômoda não é sobre Abraão, é sobre nós. Por que veneramos esse comportamento? Por que ensinamos crianças em escolas dominicais a admirarem um homem que quase matou o próprio filho porque uma voz mandou? O que estamos normalizando quando chamamos isso de virtude? Talvez estejamos, sem perceber, ensinando que ouvir vozes e obedecê-las é sinal de espiritualidade e não de doença. Estamos dizendo que silenciar a razão é nobre. Estamos, na prática, glorificando o que hoje seria diagnosticado como transtorno mental. E essa não é só uma provocação teórica, basta olhar a história. Quantos crimes foram cometidos porque alguém dizia ter ouvido a voz de Deus? Quantas guerras santas, quantos ataques terroristas, quantas seitas suicidas começaram exatamente assim? Homens e mulheres convencidos de que estavam obedecendo a uma ordem superior. E, no entanto, para cada ato desses, sempre existe uma multidão que olha e diz: sim, é loucura quando eles fazem, mas quando foi Abraão, foi fé. Por que essa diferença? Será que não estamos apenas relativizando de acordo com o time religioso em que nascemos? Imagine se amanhã, em uma clínica psiquiátrica, um paciente dissesse ao médico: Deus falou comigo, ele me pediu meu filho em sacrifício. O médico não diria parabéns pela fé, ele diagnosticaria esquizofrenia, talvez transtorno delirante. Mas quando esse falado está num texto antigo, recitado num templo, de repente ele muda de status. Torna-se santa, exemplar, modelo. É aqui que a reflexão fica incômoda. Talvez a religião seja, em grande parte, uma coleção de delírios que sobreviveram ao tempo porque foram escritos antes da psiquiatria existir. E se pensarmos bem, o próprio enredo parece inconsistente. Se Deus é onisciente, ele já sabia que Abraão obedeceria. Então por que pedir a prova?
Seria apenas um teste, mas que tipo de ser divino precisa colocar um pai diante da tortura psicológica de quase matar o filho só para ver se ele é fiel? Isso não soa como amor, soa como sadismo. E mais uma vez, soa como o relato de uma mente perturbada tentando justificar seus próprios impulsos violentos. Talvez Abraão fosse apenas um homem comum, vivendo em tempos tribais, em uma cultura onde sacrifícios humanos eram parte do cenário religioso. Nesse contexto, ouvir vozes que confirmassem esse tipo de prática não seria tão incomum. O que nos leva a outra reflexão. Será que ele realmente ouviu Deus ou apenas projetou na figura de um Deus as tradições violentas de sua própria cultura? Quantos hoje não fazem o mesmo? Quantos ainda justificam preconceitos, guerras, abusos, violência doméstica em nome de uma voz ou de um livro? E aqui entra o ponto mais filosófico. Se fé é obedecer sem questionar, então qual a diferença entre fé e loucura? Se alguém acredita que há elfos vivendo em pedras, chamamos de folclore. Se acredita que extraterrestres falam com ele por microchips, chamamos de delírio. Mas se acredita que uma voz invisível pediu o filho em sacrifício, aí chamamos de religião. O critério nunca foi a evidência, sempre foi a tradição. E ainda assim, há quem diga, mas Abraão não chegou a matar Isaac, foi só uma prova. Como se isso tornasse a coisa menos doentia. Mas pense comigo, se você coloca uma faca no pescoço do seu filho porque ouviu uma voz mandando, mas é impedido no último segundo, isso o torna um pai melhor? Ou apenas prova que você já estava disposto a cometer o ato? O crime não se consuma, mas a disposição para cometê-lo ali estava. E essa disposição é exatamente o que a religião chama de fé. Esse é o ponto que mais me intriga. Por que essa história foi passada de geração em geração como exemplo de virtude? Talvez porque toda religião precise treinar seus fiéis a obedecer sem questionar. Abraão é o modelo ideal de seguidor. Alguém disposto a sacrificar o que tem de mais precioso porque uma autoridade invisível mandou. Se essa narrativa fosse apenas uma curiosidade antiga, tudo bem, mas ela é usada até hoje como paradigma. Pregadores dizem, seja como Abraão, esteja disposto a entregar tudo a Deus, mas a tradução prática disso é, desligue seu senso crítico, obedeça mesmo que a ordem pareça absurda, confie cegamente. Não é exatamente isso que líderes de seitas esperam de seus seguidores? E claro, quando confrontados, sempre jogam o ônus da prova no outro. Se você diz, essa história é absurda, soa como esquizofrenia, eles respondem, prove que não foi Deus quem falou com Abraão. Mas veja bem, não é assim que funciona. Quem afirma que uma voz veio do céu é que deve provar. E até hoje, não existe evidência alguma de que vozes divinas realmente se manifestem, além do testemunho subjetivo de quem diz ouvi-las. Ou seja, estamos sempre presos no mesmo ciclo. Chamar de fé aquilo que, sem a moldura religiosa, chamaríamos de loucura. E eu não estou dizendo isso para desrespeitar tradições. Eu estou dizendo isso porque precisamos refletir sobre os critérios que usamos para separar fé de insanidade. Se Abraão estivesse vivo hoje, ele estaria internado. Mas porque viveu há milênios, ele é venerado. Isso não revela mais sobre nós que ainda seguimos repetindo a história do que sobre ele?